Uma questão polêmica. Até que ponto uma crença religiosa pode influenciar a decisão de um médico na hora de salvar uma vida? É o caso das testemunhas de Jeová que não permitem a transfusão de sangue. Religião e saúde, dois assuntos que às vezes se encontram. É o caso da transfusão de sangue. Para as testemunhas de Jeová, a opção de não fazer é uma questão de obediência ao que diz a Bíblia. A Bíblia, desde o início, ela é bem direta nesse aspecto. Então, quando foi liberada a questão, inclusive, de servir de alimento a carne, de animais e aí por diante, então Jeová ele foi específico ao dizer que não deveria comer do sangue. É questão de obediência, E os que seguem a crença não são poucos. O Brasil tem 860 mil testemunhas de Jeová. Tanto a Constituição quanto o Código Civil e de Ética Médica priorizam a autonomia do paciente. Mas, segundo especialistas do meio jurídico, esta não é uma verdade absoluta, principalmente quando se discute o direito à vida. Há situações clínicas em que o paciente pode ter um comprometimento da sua capacidade de discernimento por doenças neurológicas ou psiquiátricas que atrapalham a percepção de todo o contexto em que ele está inserido e, portanto, comprometem a qualidade da decisão que ele vai tomar em função da proteção à sua vida e à sua saúde. Por outro lado, médicos e hospitais podem ser processados se fizerem a transfusão sem consentimento. Os médicos, os hospitais que abrigam esses pacientes podem ser questionados diante do Poder Judiciário. E aí cada caso vai ser analisado individualmente. Se o médico deixar de fazer, ele pode ser questionado do ponto de vista jurídico, e se ele fizer, também pode. Quando ele deixa de fazer, ele pode ser questionado em relação ao fato de ter se omitido no tratamento do paciente, e se ele fizer, ele pode ser questionado do ponto de vista de ter invadido a capacidade, a possibilidade de opção do paciente por sua crença religiosa. Para os cirurgiões, a decisão de fazer a transfusão ou não depende da situação do paciente. Em condições que a gente tem de urgência e iminência de morte, aí a decisão prevalece muito mais o respeito à vida. É um assunto bastante polêmico por isso, porque às vezes parece que você não chegou a esclarecer para o seu paciente a situação. E muitas vezes, como eu falei, em situações que às vezes você nem sabe, que ele tinha essa opinião. Então chega, por exemplo, um acidente de carro, onde chega muito politraumatizado, desacordado, a gente tem que fazer tudo para que o que a gente aprendeu na faculdade, o que o conselho nos orienta e sempre é salvar a vida. O jornalista Adriano Faria é testemunha de Jeová e não permitiu que a filha passasse por uma transfusão. Na época, a menina tinha 14 anos e fez uma cirurgia cardíaca com o uso de substâncias que estimulavam a produção de sangue. A equipe usou opções terapêuticas às transfusões, aumentou os níveis das taxas sanguíneas dela. Na cirurgia foi feita uma sutura bem meticulosa, a abertura da parte do tórax e também do coração, e depois no pós-operatório o trabalho dos intensivistas foi muito bom. Então no pré, no intra e no pós foi feito um trabalho conjunto, o resultado foi que não foi necessária a transfusão.